Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre romantismo no Brasil, prosa. Prosa que é o texto prosaico, contrário aí à poesia, ao texto corrido, é a história contada. A gente pode começar a falar do contexto brasileiro, o contexto brasileiro que é espelho do contexto europeu. Nós vemos o romantismo acontecendo lá na Europa, né, no século XVIII, e essas ideias são trazidas para o Brasil também. Um elemento muito importante, particular aqui do contexto brasileiro, é a independência, que aumenta essa característica nacionalista do romantismo, que é uma característica tanto de fora como daqui. Esse nacionalismo brasileiro vai ser importante para eleger a figura do índio, a figura do indígena, porque enquanto a retomada ao passado lá na Europa tem como figura o cavaleiro medieval, o cavaleiro cristão, aqui em terras brasileiras nós não tivemos um período medieval. Então o índio ele representa esse herói mítico brasileiro, esse herói importante para o Brasil. Muitos autores, tanto poetas como escritores de romances, como o José de Alencar, que vamos ver, elegem esse ser o índio como grande representante da nacionalidade, da genuidade brasileira. Então nós vamos ver essa questão da independência, marcando isso, e esse nacionalismo, essa terra brasileira bastante importante, que vai ser cantada nos poemas, bem como nos livros também. A descrição da beleza da natureza, dos animais e etc. E uma vida urbana que começa a se desenhar aqui no Brasil, a exemplo do que acontece lá na Europa. A Europa começa a se urbanizar e aqui o Brasil também, só que aqui em terras brasileiras é tudo muito mais tímido, Até as vilas começaram a se organizar em pequenas cidades, isso demora bastante. Isso é facilitado com a vinda da família real para o Brasil. Então as cidades, as pequenas vilas sofrem reformas aí para receber essa família real, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as características do romantismo brasileiro seguem as mesmas características do romantismo português. Nós vamos ver uma questão aqui, que é o maniqueísmo. O maniqueísmo é essa luta eterna entre o bem e o mal. Nós sempre vamos ver um herói romântico que luta contra as ações de um vilão, um protagonista que está sempre em embate até vencer essa luta. Nesses filmes de super-heróis que a gente assiste aí no cinema, o herói, o bonzinho, sempre vence o mal. Não há um conflito interno. O herói sempre vai ser herói, sempre vai ser bom. Não vai acontecer do herói titubear e pensar, poxa, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? Não, existe a questão da honra. Então nós vamos ver na figura do herói romântico, aqui no Brasil o índio, e lá na Europa o cavaleiro medieval, ele não vai questionar nada, ele sempre segue em frente. É essa questão do personagem linear, personagem que não modifica suas características, ele é aquilo e ponto. A natureza vai ser bastante importante nisso, porque esse herói ele vai fazer parte dessa natureza, esse herói indígena, ele representa essa natureza viva, essa natureza que ganha voz a partir dele. Então vejam só, esses romances, eles eram publicados em folhetins. Folhetins é um pedaço lá do jornal reservado a um capítulo de uma história, que seria só continuada na semana seguinte. Então, ao ler esses livros hoje, 200 anos depois, nós vemos que esses capítulos são organizados de maneira que o final deixe no ar algum mistério. Então, como acontece nas séries de TV hoje em dia, essa estrutura já é bastante velha e já existia nessa época. O maior representante da prosa romântica brasileira é José de Alencar. Ele tinha um projeto para mostrar o Brasil para os brasileiros. Então ele vai escrever prosa histórica, nessa característica nacional, de voltar ao passado, de contar o que aconteceu no Brasil. Nós vamos ver romances aqui que contam o período lá da mineração,
as guerras, né, que aconteceram até esse momento. O romance urbano, né, um grande exemplo do romance urbano aí é o romance Senhora, que conta a história de Aurélia Camargo, que é uma pessoa que ascende na sociedade. Então, há uma sociedade burguesa aqui no Brasil que gosta desses temas, né, ascensão, né? Então, a burguesia é marcada por essa história de ascensão. Então, os romances, né, as histórias, vão sempre nessa perspectiva, né? E sempre uma linguagem bastante eloquente, uma linguagem bela de ser lida, bela de ser ouvida, né? Quase que uma prosa poética. Prosa poética por quê? Porque José de Alencar, principalmente, escolhia muito bem as palavras que ele ia usar para escrever os seus romances, né? Senhora começa assim: há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela, e desde o momento de sua ascensão ninguém lhe disputou o cetro, foi proclamada a rainha dos salões. Então era uma linguagem eloquente, interessante de ser ouvida e de ser lida. Aurélia Camargo, que é essa mulher, né, essa figura da mulher, é muito importante na obra do José de Alencar. É uma mulher poderosa, né, uma mulher que tem dinheiro, né? Ela começa o romance pobre, em casamento, quase em casamento, só que o Fernando acaba trocando ela por uma mulher que tem mais dinheiro. Só que ela recebe uma herança, né, de um tio distante e fica extremamente rica e literalmente compra o Fernando e o humilha, né, basicamente o romance inteiro. Então tem essa força da figura feminina. Mas a gente sabe que é um romance romântico, né? Então, no final, é um final feliz, eles acabam se apaixonando de verdade, felizes para sempre, né? Depois do Fernando juntar dinheiro para comprar a própria liberdade. Nós vamos ver também um romance regionalista, né? O José de Alencar ele vai escrever sobre o sul do Brasil, sobre o sudeste, né, São Paulo, sobre o nordeste, né, os romances gaúcho, tio, e ele vai falar sobre a natureza, né? É muito interessante ver como é que é o retrato, como é que era o retrato da natureza daquela época, ainda que ele não tenha andado por todo o Brasil, né? Mas, de fato, a sua obra mais importante é o romance indianista. Ele elabora uma trilogia aí, que vai desde o momento em que o português não havia ainda invadido o Brasil, né, com o Birajara, o momento intermediário, né, Iracema, e o momento em que já há essa união aí das duas raças com o Guarani. O romance mais importante desses três é Iracema, né, a linguagem é muito bela, né, como os grandes romances de antigamente, né, romances de cavalaria, e é quase como um poema mesmo, né? Veja só como é que é um trecho desse livro quando ele descreve Iracema, aproximando Iracema, né, a Índia, da natureza, né? Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o talhe da palmeira. O favo do jati não era tão doce quanto o seu sorriso, e nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Então vejam só, né, quão bela é descrita essa mulher, né? Essa mulher que é capaz de enfrentar toda a sua aldeia, né, sem índios para proteger o seu amor esse que é Martim, um português. Ela se entrega completamente a esse amor, né? Ela entrega o grande segredo da tribo dela, né, o segredo da Jurema, que faz com que isso cause conflitos e uma guerra no romance. E, bom, Iracema acaba, né, morrendo, né, por conta do amor que ela tinha por Martim. Mas antes disso eles têm um filho esse que é Moacir que é o filho da dor, que representa justamente, né, o nascimento do primeiro brasileiro, né? Essa é a ideia do José de Alencar, né, trazer esse mito, né, do brasileiro, né, o mito do surgimento do Brasil. Passando esse momento, né, esse momento bastante idealizado, né, idealista, a gente tem um autor bastante interessante que escreveu um único romance na vida dele, é o Manuel Antônio de Almeida. Romance totalmente fora dos padrões do romantismo de fato, né, porque esse herói, né, o Leonardo Pataca, esse herói de Memórias de um Sargento de Milícias, não segue os preceitos do herói romântico. Ele não é um herói honrado, leal, né? Ele é malandro, né? Ele não trabalha, ele consegue ascender socialmente sem esforço algum. Então nós vamos ver aqui um retrato
do brasileiro malandro, já surgindo nesse momento aqui no século XIX, né? Então, o Manuel Antônio de Almeida ele consegue romper com essa tradição, né? Por quê? Criando esse anti-herói, esse anti-heroísmo comparado com os heróis românticos, né? A gente pode dizer que isso é uma antecipação realista, mas esse romance ainda não é um romance realista porque não existe uma análise profunda das ações dos personagens e os personagens são ainda lineares, né? Eles não mudam de opinião, assim como acontece nos romances realistas que veremos no realismo. Então essa aula foi sobre romantismo no Brasil, prosa. Falamos sobre o principal escritor da prosa brasileira, José de Alencar, e a antecipação realista, né, elaborada por Manuel Antônio de Almeida, bem como as características e o contexto. Se você quiser tirar uma foto dessa lousa, fique à vontade. É isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.